Olá, estamos aqui para mais um episódio do Papo da Hora do Sescom RS. Hoje nós vamos conversar sobre convenções coletivas. E para tratar do assunto, estamos aqui com o vice-presidente de Relações do Trabalho e Sindicais do Sescom RS, Felipe Facione, e o advogado trabalhista da Flávio Albino Advogados Associados, consultoria jurídica parceira do Sescom RS, Flávio Albino Neto. Meninos, a pergunta é: o que são convenções coletivas? Olá, Carol. Olá, doutor Flávio. Olá, pessoal. Então, para falar um pouquinho de convenção coletiva, a gente precisa, trazer aqui o formato, o que é uma convenção coletiva. Então, é um instrumento jurídico feito, negociado entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. As convenções coletivas, normalmente, elas possuem uma data base, onde iniciam-se as negociações. Entre os principais pontos negociados nessa convenção coletiva, obviamente, é o salário, o piso da categoria. A negociação, ela tem uma validade jurídica para todos os representados e a base, ou seja, os municípios em que os seus representados estão ali sediados. Então, essa convenção, ela tem esse respaldo, através desse instrumento, e o que traz, e um dos principais pontos é a segurança jurídica para as empresas e para os empregados. Boa tarde, Carol, boa tarde, Felipe. É bem isso que o Felipe falou. Eu vou dar uma complementada aqui, como eu costumo falar para os meus amigos, para os meus colegas advogados que não estão acostumados com o direito coletivo do trabalho, que é extremamente nichado. Normalmente quem entende disso são as entidades sindicais, como o Sescom RS. Então, para explicar, eu sempre falo para o pessoal lá de casa também, é um instrumento que tem corpo de contrato e alma de lei. O que significa? Ele tem corpo de contrato por quê? Quem acorda são os sindicatos, o sindicato dos empregadores e dos empregados. Ele tem corpo de contrato, tem cláusulas com diferentes regras, obrigações, contrapartidas e direitos. Esses direitos, eles não valem só para os contratantes, eles valem para toda a categoria representada por eles. Então, essa alma de lei que eu falo é porque a Convenção Coletiva de Trabalho ela tem abrangência universal, considerando a categoria representada pelos sindicatos e a abrangência territorial desses sindicatos. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai abordar um pouco mais para frente, porque ele é basilar quando a gente fala de organização de relações de trabalho em um sistema de organização sindical. Bom, meninos, qual é o papel do Sescom dentro desse processo de negociação coletiva? Muito importante, doutor Flávio, quando a gente inicia o processo de negociação, acho que o ponto mais importante é equalizar um equilíbrio entre a negociação. As empresas, obviamente, dependem de um fluxo de caixa até para esses reajustes, que normalmente numa convenção coletiva, atrás o principal ponto é esse reajuste salarial, entre outras cláusulas também sociais que prevê nessa negociação. Então, o Sescom sempre busca pelo equilíbrio, o equilíbrio financeiro, trazendo para a mesa de negociação os principais assuntos e bases da negociação coletiva. Acho que esse é um dos principais pontos aí. Isso, e quando a gente fala de negociação coletiva no geral, não especificamente a do Sescom, a gente tem diferentes tipos de cláusulas. A gente tem cláusulas econômicas, que trata de piso salarial, reajuste de salário. A gente tem cláusulas sociais, a gente tem cláusulas educativas, cláusulas que trazem benefícios, vale transporte, vale alimentação. Então, a matéria que é objeto de convenção coletiva ela é muito ampla. Isso também acho que a gente tem que tratar num tópico mais para frente, mas as cláusulas que estão em uma convenção coletiva elas dependem da negociação, ou seja, o sindicato empresarial vai conversar com as empresas que ele representa, o sindicato profissional vai conversar com os trabalhadores que eles representam, juntos cada um vão trazer as suas dores e nós vamos ter que achar um justo meio termo, conseguir equilibrar, como o Felipe disse, equilibrar as nossas duas vontades, que elas não são antagônicas, elas são complementares. No final das contas, a gente quer a mesma coisa. Um melhor ambiente de trabalho, resultados melhores, uma atividade econômica mais forte. Então, isso tudo ninguém faz sozinho. A empresa não faz sozinho, o trabalhador não faz sozinho, o Sescom não faz sozinho, os sindicatos profissionais não fazem sozinho. Então, é o equilíbrio de vontades para tentar melhorar o ambiente de negócio. E essa melhora do ambiente de negócios é em cláusulas econômicas, em cláusulas sociais. Isso depende muito de qual negociação a gente está falando. Eu não sou advogada, não estou ainda habituada com essas questões de negociações coletivas, mas eu queria ver com vocês nós temos duas nomenclaturas, vamos dizer. Uma é convenção coletiva e outra é acordo coletivo de trabalho. Qual é a diferença entre essas duas?
E eu trago mais um ainda, Carol. Trago a palavra dissídio, que muitos ainda usam a palavra dissídio, né, doutor Flávio? Realmente o pessoal mais experiente que usa O o pessoal dissídio. mais experiente usa o dissídio, né? E muitas vezes as pessoas, alguns representados, associados, me perguntam: saiu o dissídio? O termo dissídio ele é utilizado quando a negociação coletiva ela não encontra um acordo entre as partes e vai para a justiça. Isso, o dissídio coletivo, como instrumento normativo, é um meio que entrou em desuso. Porque durante um período, e aqui a gente não está nem falando de negociação coletiva mais, é uma questão meio jurídica, técnica mesmo. Quando a gente não tinha uma negociação coletiva exitosa, ou seja, não resultava em uma convenção coletiva, o sindicato profissional ajuizava um dissídio coletivo para que a Justiça do Trabalho, ou seja, um juiz do trabalho, decidisse as regras da categoria para aquele exercício. Ou seja, eu aqui o Felipe é o representante das empresas, eu dos trabalhadores, a gente não chegou num acordo, então eu, representante dos trabalhadores, fui lá e falei, olha, Justiça do Trabalho, decide aqui para mim, porque judicializou. Houve uma mudança, porque foi incluída na nossa legislação a necessidade do comum acordo, ou seja, só posso ajuizar dissídio coletivo se as duas entidades concordam que é melhor um juiz decidir. E quando tem esse requisito, não existe mais dissídio coletivo, porque o sindicato existe dissídio coletivo, mas nós defendemos no dissídio coletivo em que ele não é válido porque não houve comum acordo das entidades. Porque aquilo é uma posição não só de que o empresário, isso no folclore do empresário sempre foi, e acredito que muito difícil vai mudar, de que a justiça do trabalho, ela sempre tem um lado. Então, nunca foi a intenção, seja do empresário ou do entidade patronal, judicializar uma questão de dissídio coletivo, porque eu estou terceirizando a nossa autonomia negocial, o nosso poder de negociar, a nossa responsabilidade para um terceiro que não entende a nossa categoria, ou seja, é um juiz do trabalho que está no seu gabinete com ar-condicionado e ele vai decidir sobre o que é melhor para o empresário e para o trabalhador de uma categoria. Então, uma posição pessoal minha, que eu acabo extrapolando um pouco, mas eu acho absurdo, sabe, essa questão do dissídio. Porque, imagina, um juiz vai entender mais do que um empresário da contabilidade ou um trabalhador em um escritório de contabilidade do que a própria categoria. Isso não faz o menor sentido. Então, o dissídio coletivo é uma coisa que entrou em desuso, porque tem toda essa construção de que não é válido sem comum acordo, mas ainda está no dialeto do pessoal mais experiente, porque era extremamente comum. Lá no escritório a gente tinha não sei quantos dissídios coletivos por ano. Ok, dissídio coletivo entendemos, mas e a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho? Convenção coletiva, ela cria regras trabalhistas de abrangência universal para todas as empresas representadas pelo SESCOM. Isso, e complementando para ficar claro para o pessoal lá de casa, o que significa representado pelo SESCOM? Nosso modelo de organização sindical, de organização das relações de trabalho, existe uma coisa chamada enquadramento sindical. Então, eu ser representado pelo SESCOM ou por outro sindicato, ele não é uma escolha. O que define quem me representa é a minha atividade econômica. O que define quem representa os meus trabalhadores é o meu enquadramento sindical. E o enquadramento sindical, via de regra, é definido pela atividade econômica efetivamente praticada. Claro que existem diversos outros critérios para enquadramento sindical. Cada caso é um caso, tem diferentes regras, exceções. Para complementar o que o Felipe disse, como a convenção coletiva ela cria a regra de abrangência universal, todas as empresas representadas pelas categorias econômicas que o SESCOM representa, elas devem seguir obrigatoriamente aquelas regras. Porque se elas não seguirem, elas correm risco de passivo trabalhista, fiscalização do Ministério Público, fiscalização do próprio sindicato profissional que fez a convenção coletiva, denúncia dos próprios trabalhadores que podem se sentir lesados por não estarem seguindo a convenção coletiva correta. Desculpa te interromper, Felipe, mas foi só para dar uma complementada, que essa questão da representação, às vezes a gente confunde, não sei quem me representa porque eu sou associado. Não, quando a gente fala de organização sindical, representação está vinculada à tua atividade econômica, aonde tu te enquadra e necessariamente quem te representa em determinado município. Só um parênteses. Eu acho que tu trouxe um ponto que depois a gente pode debater mais, que é o enquadramento sindical, né? Que é o que traz uma das dúvidas mais questionadas aqui, se aquele sindicato, determinado sindicato, representa ou não aquela determinada empresa ou atividade. E o enquadramento sindical, eu diria que ele é um desafio ainda mais para os escritórios de contabilidade, porque vocês têm clientes de diferentes categorias, diferentes atividades econômicas, e esses diferentes clientes obrigatoriamente seguem convenções coletivas diferentes. E se eles seguem convenções coletivas diferentes, o escritório de contabilidade tem que estar atento a essas convenções coletivas, quando elas saem e o que elas dizem. Então, assim, realmente, quando a gente fala em enquadramento sindical, ele é basilar. Desde entender a organização de relações de trabalho no nosso ordenamento jurídico, até entender como eu tenho que me organizar na minha empresa e me preparar.
Porque se eu faço o meu enquadramento sindical equivocado, eu já errei no ponto 1. E aí o resto é uma cascata De consequências de aí. consequências. E um dos principais elementos, assim, até para o empresário contábil, né, para a empresa contábil ficar atento, é que muitas vezes, numa determinada empresa, num determinado cliente, às vezes não é só um sindicato que ele tem que seguir, né? Ele pode ter mais de um sindicato que ele tem que seguir, às vezes, ou mais de um patronal, ou mais de um laboral. Aí tem os fenômenos, tem o duplo enquadramento sindical, o múltiplo enquadramento sindical. Uma mesma empresa pode ter 2 sindicatos patronais diferentes, pode ter 5 laborais diferentes, depende dos municípios em que ela está. Aquelas empresas de abrangência nacional acompanham anualmente umas 800 negociações coletivas, isso contando que ela tem uma única atividade econômica. Se tem 2, aí dobra o número. Isso chutando alto. É um ponto de intersecção entre o jurídico de uma empresa e o RH de uma empresa, porque é relações de trabalho, relações sindicais, e tudo isso, a base é o enquadramento sindical, para entender o que tu tem que fazer, como tem que te organizar, com quem tu tem que negociar, com quem tu tem que falar, aonde está a informação. A gente acabou desviando um pouco da Não, pergunta. tá O bem foco. interessante esse nosso papo, porque assim, eu faço uma pergunta para eles já vão lá, já voltam. O acordo coletivo de trabalho. O acordo coletivo também, ele tem como princípio, né, criar regras trabalhistas, como o próprio documento já diz, né, o acordo coletivo para uma específica empresa junto com o sindicato laboral e com a participação ou a anuência do sindicato patronal, né? A principal diferença é o universo. Enquanto a convenção coletiva atinge a todos os representados, o acordo coletivo, o universo é a empresa. O sindicato profissional negocia diretamente com a empresa, ou com as empresas, ou com o grupo econômico, e estabelece regras trabalhistas que valem unicamente para o universo daquela empresa, para aqueles trabalhadores. Ou seja, enquanto na convenção coletiva a gente tem o que a gente chama de adequação setorial pactuada, os sindicatos fazem uma adequação da regra geral para a realidade daqueles sindicatos, naquele município, naquela atividade econômica. O acordo coletivo é uma adequação da regra geral, da convenção coletiva, para a realidade da empresa, ou seja, pontos específicos, dores de cabeça específicas daquele empregado, anseio específico daqueles empregadores. O que muda é o universo, ou seja, atinge só a empresa, e quem assina é a empresa e o sindicato profissional. Existem categorias em que o sindicato patronal acompanha, existe categoria que o sindicato patronal não quer se meter. No caso do SESCOM, nós acompanhamos todos aqueles representados que fazem uma solicitação de acompanhamento, porque a gente entende que é difícil desvincular uma coisa com a outra. E é muito comum, Carol, no acordo coletivo, as empresas procurarem para trazerem cláusulas específicas, como um banco de horas. Da sua realidade. Da sua realidade, exatamente, né? Então, benefícios que são concedidos, né? Então, tem uma série de possibilidades aí que uma empresa pode procurar, as entidades sindicais, para buscar esse acordo coletivo específico. O que a convenção coletiva não trata, o acordo coletivo pode tratar de uma forma mais específica. E para ficar assim, bem detalhado, explicado, vamos dizer assim, convenção coletiva. Data base, março. Qual é assim o cronograma? O que acontece? Quem procura quem? Já se combina alguma coisa? Vamos sentar, vamos tentar negociar. Como é que funciona isso? Muito bom. O SESCOM, né, eu já venho atuando há 10 anos, acho que o Flávio já há mais tempo, mas eu estou há 10 anos aqui. E a negociação coletiva, ela sempre parte do laboral, né, mandando uma proposta, né, com as principais reivindicações para a próxima negociação, né? Então, mês antes, né, uns meses antes ou até mesmo antes da data base, esse movimento já começa, né? Então, as entidades já começam a se articular, a entender o momento que se vive, né, na questão política, social, né? E quando a gente recebe essa proposta, vamos dizer assim, é dado início às negociações da convenção coletiva. Comentário inicial, né? O Felipe falou 10 anos, não sei o quê, na verdade eu tô há menos anos. 10 anos, eu acho que eu tinha meus 15, eu não sabia nem falar direito. Na verdade, eu acho que desde que tu nasceu, né, Flávio? Na verdade sim, na verdade sim. É um mundo que eu conheço, que eu vi em casa, né? Toda uma construção. Mas, complementando o que o Felipe disse sobre mesa de negociação, e o que ele trouxe é muito interessante. Mesa de negociação não é um assunto exclusivamente de advogado jurídico e não é um assunto exclusivamente de empresário. A mesa de negociação, ela é interdisciplinar. Ou seja, antes de sequer falar sobre as regras da nossa convenção, a gente fala sobre economia, sobre política, sobre movimentos sociais. O cenário atual. O cenário atual, porque tudo isso impacta. Porque
Se a gente fosse falar sobre regra trabalhista, a gente ia olhar para a legislação e ia discutir na justiça. A gente não está falando disso. A gente está falando de flexibilizar, mudar, suprimir e majorar direitos trabalhistas da legislação na convenção coletiva. Ou seja, a gente está fazendo quase que uma atividade, é errado falar isso, mas é quase que uma atividade legislativa, porque a Constituição dá esse poder para os sindicatos. A Constituição de 88 colocou os sindicatos como protagonista na organização de relações de trabalho. Ou seja, desde 88 a convenção coletiva é o principal instrumento produtor de normas trabalhistas. É importante entender que a convenção coletiva ela cria regras jurídicas, mas a construção dessas regras jurídicas ela é completamente interdisciplinar. Porque a intenção de uma convenção coletiva é fazer a ponte entre sociedade e direito, é aproximar a realidade, a vida real, das regras, porque o que a gente mais vê é, na CLT, regras que hoje em dia estão em desuso, que não são aplicáveis a uma categoria, que não é de interesse dos trabalhadores, que não é de interesse dos empregadores, e essa adequação só é possível por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Até porque não é uma legislação que ela se atualiza constantemente. Exatamente. Então, nós viemos para mesa de negociação atualizar algumas coisas conforme o mundo, né? E essa, para mim, é a parte mais legal, a parte mais interessante. Negociação coletiva na verdade, dar ao empresário e ao trabalhador a capacidade de se autogovernar. Independente do que um político em Brasília acha que nunca trabalhou no chão de uma fábrica, independente do que ele acha. Eu e tu, diretamente interessados, sabemos o que é melhor para nós e nós podemos decidir, sentar e negociar e achar o meio termo, o justo meio termo que é bom para os dois e transformar isso em regra, transformar isso em quase lei, força de lei, aquilo que eu falei no início, alma de lei, né? E trazer também assim o trabalho que o SESCOM desenvolve, que ao longo desses anos todos é trazer essa segurança jurídica para as empresas, né? Cada vez mais fazer com que os empresários participem, busquem essas informações, participem colaborando com sugestões de melhorias e processos, né? Mas trazer esse ambiente de segurança para as empresas, para os empregados, para os colaboradores, né? A gente sabe também que o principal ponto de negociação ele é o índice financeiro, é o índice de reajuste, né? Mas tem tantas outras cláusulas ali que são fundamentais, que trazem esse respaldo jurídico. E até assim, o momento, né? Pandemia, se teve que se fazer adendo sobre trabalho home office, enfim, a gente se ajusta ao momento atual que estamos vivendo. Durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ele foi pioneiro em convenções coletivas emergenciais, onde a gente fez quase um cardápio trabalhista de medidas para manutenção de empregos e de empresas. Então, essa agilidade, isso só foi feito pelo Estado 6 meses depois, 8 meses depois. Então, essa agilidade, essa comunicação rápida entre a vida real e as regras só é possível por negociação coletiva. Então, o SESCOM nada mais é que a ponte entre a sociedade civil, os empresários e a produção normativa. Como se fosse a materialização da capacidade de se autogovernar, de decidir o que é bom para mim mesmo. Sem o Estado, o paternalismo estatal não entra na nossa sala. Eu sei o que é bom para mim, o Felipe sabe o que é bom para ele, as categorias sabem o que é bom para cada um. Então, os diretamente interessados ativamente produzem as regras. Sim, meninos, e hoje o que está no guarda-chuva SESCOM? O SESCOM negocia quais convenções coletivas? Hoje o SESCOM ele tem a negociação coletiva com o laboral, né, que é o Sindesc, que é o sindicato representando os empregados em empresas de contabilidade. Nós temos também uma negociação com o SEMAP, que é o sindicato laboral, que negocia representando as entidades de serviços, de cobrança. Assessoramento, informações, perícias e pesquisas. Temos também as negociações com o Sindicontab, que é os sindicatos laborais da profissão contábil, dos contadores e técnicos, né? Entre outros, a gente tem mais um sindicato também que a gente negocia, que é um sindicato que representa os empregados lá de Rio Grande, que trabalham com a força, o Sintrecom, né? Sintrecom. Então, a gente tem, ao todo, hoje a gente tem 6 negociações coletivas. Estamos em momento de negociação, né? Estamos no processo de negociação, mas a tendência é que essas negociações todas sejam renovadas nesse ano. Essas 6 negociações que nós somos os responsáveis, vamos dizer assim. Exatamente. O costume é uma renovação anual, mas uma convenção coletiva ela pode vigorar durante 2 anos, como é o caso dessa que nós estamos negociando esse ano, mas apenas revisando as cláusulas econômicas, né, Felipe? Perfeito. Então a negociação coletiva que estamos fazendo esse ano com o Sindesc, nós não renovamos cláusulas sociais, né? Isso. É assim que se chama. Nós só estamos repactuando e revendo os percentuais de reajuste. Isso. Reajuste de salários, reajuste do valor dos pisos. Uma dúvida. Minha data base é março, mas por algum motivo o sindicato
patronal e laboral não se entendem, essa negociação vai indo, vai fechar lá em setembro até dezembro. Como é que funciona essa retroatividade da database? Como é que é essa questão? Perfeito, Carol. Boa pergunta. É importante, né, as entidades elas podem negociar uma cláusula específica para tratar deste assunto da retroatividade. A database é março, por exemplo, na negociação com o Sindesc, né, mas qualquer outra negociação, os salários, as diferenças salariais, elas retroagem a database, porém, as entidades elas podem negociar algo diferente, como já foi construído aqui, de uma retroatividade específica até determinado X mês, ou um percentual menor, database até X mês, até a data da negociação. As duas entidades elas podem negociar algo específico. Não necessariamente retroagir até a database o índice já negociado. Elas podem, então, tratar de forma diferente. A convenção ela pode estabelecer que em determinado período o piso é um, a partir de tal mês o piso é o outro, ou estabelece em cláusulas específicas as diferenças salariais da aplicação dessa convenção coletiva vão ser satisfeitas no mês que vem, ou vão ser satisfeitas em 2 parcelas. Perfeito. Então, assim, não tem regra, ela é negociada. Ou seja, a forma de pagamento enquanto as parcelas é negociada. Senta na mesa E e negocia. acha um meio termo que fique ok para todos. A verdade é que tudo que está na convenção coletiva é negociado. Tudo a gente tem. Tudo que está ali pode ser revisto e pode ser conversado e ajustado. E vai ser pago assim, vai ser pago assado. É bem Pode ser tranquilo. pago na forma de abono, junto com a folha de não sei qual mês. Por isso, a convenção coletiva ela tem essa força de lei, vamos dizer, porque o que está acordado ali, se cumprido, ok. Eu estabeleço as regras e como eu cumpro as regras. É bem isso. E esse formato, até tu exemplificou, né, em formato de abono, né? Muitas vezes a entidade laboral, né, questiona, vamos retroagir a database, mas diferenças têm que ser pagas no contra-cheque com o tributável, né? Mas também a gente já negociou em formato de abono. O que que isso influencia na prática, né? Para o empregado, muitas vezes, receber em formato de abono é mais vantajoso porque não tem as tributações e os descontos legais, né? Sim, porque daí, vamos lá, junta naquele mês com o salário normal do mês, mais as Mais diferenças. as diferenças, tu acaba levando a alíquota do imposto de renda, levando a alíquota do INSS, né? Para o empregador também. Muitas vezes, né? O pagar em formato de abono traz aí uma simplificação e também vamos dizer assim, não um encarecimento tributário, né? Sim. Tem esse formato. E essa questão do abono, ele existe, é um incentivo que existe. No Rio Grande do Sul não é muito comum, mas quando a gente olha pro resto do Brasil, quanto mais para cima é mais comum. A gente tem muitas convenções que estabelecem, às vezes não dão um reajuste nos pisos, mas dão na forma de abono, porque é de interesse da categoria receber o dinheiro na mão e o empregador concordou com isso. Muito bem. Vamos voltar lá que nós falamos em enquadramento sindical. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Na prática, no dia a dia, eu vivencio isso, que muitas vezes a gente tem dúvidas, qual sindicato pertence, como fazer essas questões de enquadramento sindical. Perfeito, Carol. Acho que aí é um ponto muito importante para o empresário contábil, para as empresas contábeis, né? Quando estão orientando os seus clientes também. Muitas vezes chegam para nós, né, clientes de determinada região, de determinada atividade. Muitas vezes a gente não sabe como enquadrar, em que sindicato enquadrar. Às vezes tem mais um sindicato representativo, né, que fica na dúvida. E na verdade, assim, essa dúvida, esse em qual eu enquadro, é uma insegurança jurídica gigantesca. Vamos lá. Às vezes eu falo 5 anos no sindicato errado. Isso pode trazer uma dor de cabeça muito grande, né? Bem perigoso. E muitas vezes a gente pega pelo CNPJ, olha o KNAI principal e o que muitas vezes empresários e colegas, né, acabam enquadrando aquela empresa com base naquele KNAI num determinado sindicato, mas ele não observou que a maior parte do faturamento da empresa é o KNAI secundário, terceiro, que é outro tipo de enquadramento, que é outro tipo de sindicato, né? Ou muitas vezes ele não se atentou que na empresa tem atividades profissionais que são representadas por outros sindicatos e não da categoria. Tem as categorias diferenciadas, As pode categorias ter de profissional diferenciadas. liberal. Então, assim, é uma matéria que ela é complexa, ela tem que ser analisada, porque como tu bem colocou, pode trazer um passivo muito grande para a empresa. Eu já falei, mas vou ser um pouco repetitivo, é fiscalização do sindicato, do ministério, passivo trabalhista em eventual ação judicial ajuizada por ex-empregado. Um ponto interessante que o Felipe trouxe é essa questão da documentação. Às vezes o contador que está acostumado, imagino eu, com mais documentação e não sei o que, declaração, achar que, tá no KNAI isso, então a atividade é essa, a categoria é essa. Isso é um problema. Porque na justiça do trabalho, direito do trabalho, existe o princípio, que é um princípio do direito individual do trabalho, mas também se aplica quando a gente fala de enquadramento sindical. É o princípio da primazia da realidade. O que vale
é o que acontece na vida real. Os sindicatos negociam para adequar as regras gerais à vida real. Enquadramento sindical não segue declaração de documento ou declaração empresarial, qualquer coisa. O que importa é a vida real. E se na vida real tu pratica uma atividade diferente do teu KNAI e teu enquadramento é pelo KNAI, ele é um enquadramento sindical equivocado. E tu está no sindicato errado, seguindo a convenção coletiva errado, pagando os reajustes errados, os salários errados, benefícios errados, Database errado, tudo errado. tudo errado, e tudo isso depois vira conta em eventual ação judicial. E nós temos hoje aqui no SESCOM, né, esse serviço de enquadramento sindical. Particularmente, sou uma usuária disso, né, é muito tranquilo, nós mandamos a documentação, respondemos um questionário Isso mesmo. e nos retorna com segurança, né, a questão do enquadramento sindical da empresa, que traz uma segurança jurídica. E é uma orientação, né, Carol? Acho que cada vez mais as empresas procurarem esse serviço, até para se resguardarem, ter a certeza de que fez um correto enquadramento para que não tenha um problema futuro. Né? Porque é aquilo, a nossa legislação, ela dá o poder às empresas coletivamente consideradas pelo SESCOM ou individualmente por acordo coletivo de trabalho, aquilo de novo, repetitivo, de se autogovernar, definir as suas regras. Mas junto com esse poder vem a responsabilidade. O enquadramento sindical é a responsabilidade do empregador. A empresa tem que saber. O pessoal vai achar um pouco estranho isso, falar, pô, mas ninguém me disse qual é a minha categoria e depois eu vou ser penalizado por isso. Mas qual é a construção do enquadramento sindical? Durante muito tempo, quem definia o enquadramento sindical era o governo. E existia uma interferência ativa do Estado, existia o Conselho de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho e Emprego, que definia para onde as empresas iam. Isso ele era um resquício daquele momento, assim, ó, do Getúlio Vargas, em que a interferência do Estado na organização sindical era gigante, porque o sindicato ele era uma engrenagem do Estado. Ele não é mais isso. Hoje ele é uma engrenagem da sociedade civil. É a ponte da sociedade civil, que nós já conversamos exaustivamente. A partir do momento em que o Estado parou de interferir, ele não define mais qual é a tua categoria. Tu tem a tua liberdade, a tua autonomia, o teu poder, mas aí tem a tua responsabilidade de saber fazer o teu enquadramento. E aí as empresas, elas contratam escritórios jurídicos, procuram certidão de enquadramento em algumas entidades de classe, e uma das entidades de classe que faz isso é o SESCOM. Então, o principal ponto tem que ter cuidado aonde tu vai buscar o teu enquadramento sindical. Se um advogado faz enquadramento sindical, aqui jogando contra, faz julgamento sindical equivocado, tu vai ser penalizado por isso. Pegou uma certidão de enquadramento sindical, uma entidade aleatória sem confiança, veio torto, vai marchar. É importante porque é a base de tudo. Para saber para onde tem que ir, onde tem que olhar. Se não sabe nem isso... Bom, meninos, já nos encaminhando, né, para o encerramento desse nosso assunto, porque tô vendo que se a gente ficar aqui horas e horas e horas, vai ter assunto, porque é um assunto bem extenso, com muitos detalhes. Qual a orientação principal que cada um de vocês, né, deixariam hoje para os empresários contábeis sobre as convenções coletivas? Acho que o primeiro ponto é o empresário contábil mapear todos os seus clientes e as entidades sindicais que os seus clientes estão ali, né, sendo demandados, né? Então, mapear as databases, mapear os sindicatos, quais são, acompanhar nas redes sociais, no site, né? As convenções coletivas, quando elas normalmente são divulgadas, né? Nós aqui temos essa prática, né? Então, sempre quando negociamos, fechamos o acordo, a negociação, então a gente divulga por e-mail, pelo site, pelas redes sociais, e a maioria das entidades sindicais fazem esses movimentos, né? Elas, após assinarem, fecharem, elas ainda homologam a convenção coletiva no mediador, que é um instrumento, né? Iríamos já encerrar, mas uma pergunta. O sindicato patronal e o laboral assinam a convenção coletiva, ela já está valendo? Ou ela só vale depois que é protocolado no Ministério do Trabalho, enfim? Acho que a questão é do sistema do mediador, né? Então, o que acontece? No Rio Grande do Sul, a gente tem a cultura de que quase todas, se não todas as convenções coletivas, elas são registradas no sistema do mediador. Mas registrar no mediador não é um requisito de validade da convenção coletiva. O mediador serve para tornar ela pública. É muito comum convenções coletivas, principalmente no resto do país, em que não são publicadas mediadores, são divulgadas pelo sindicato em canais de comunicação. Aqui no Rio Grande do Sul acontece também essa prática, mas normalmente é quando tem alguma questão documental que impossibilita publicar no mediador. Mas o que acontece daí? Aí se faz a convenção, se assina, se deposita na Secretaria Regional do Trabalho e publica nas redes sociais e divulga ela. Sendo pública e devidamente arquivada, ela é válida. Então, a partir do momento que os dois sindicatos assinam, não precisa única e exclusivamente estar valendo só depois de arquivada no mediador. Ela já tem validade.
Já tem validade. Já tem validade, já tem força jurídica, e aqui um ponto importante, né, que a gente sabe que a gente tem alguns sistemas de software que fazem a busca, fazem essa pesquisa, né, então para que fiquem atentos, não só pelo mediador, mas também acompanhem as redes sociais De cada um. e os sites e os meios de comunicação de cada sindicato, né. Então, encerrando, Felipe, desculpa abrir esse parênteses. Não tem problema, não tem problema. Aqui eu faço mais, para a gente fechar aqui, um comunicado, né, que as empresas, né, participem mais das entidades sindicais, né, incentivem muitas vezes o seu cliente ou seus clientes a contribuírem, né, fazerem a contribuição, a participação das entidades sindicais, fortalecendo o movimento, né, as entidades que representam. E aqui fica esse meu apelo, vamos dizer assim, essa dica para que as empresas e os empresários contábeis passem essas orientações aos seus clientes. Flávio? Considerações finais, então. Meu recado, o conselho para o empresário da contabilidade é buscar o SESCOM nessas questões. Eu acho que é importante. O SESCOM ele tem um serviço de enquadramento sindical, um serviço de consultoria jurídica, e eu entendo que tu, empresário, como representado, não deveria, mas poderia, eu entendo, não faz sentido não usar esses canais de comunicação para poder prestar um serviço melhor para os teus clientes. E não só isso, não só na questão de utilizar do serviço do SESCOM, mas também participar aqui ativamente. É aquilo que eu já falei 500 vezes nessa nossa troca de ideia. A nossa legislação te dá a oportunidade de tomar as decisões que te afetam diretamente. Então é importante que tu participe ou queira participar, porque se tu não participar, alguém vai participar por ti. Se tu não tomar decisão, alguém vai tomar decisão por ti. Então é importante entender que tu tem essa responsabilidade, tem essa possibilidade de decidir o que vale para ti, mas precisa da tua participação. Queria agradecer pelo convite também, aproveitando. Eu que agradeço a participação de vocês, eu acho que foi muito enriquecedor, assim, nós temos muitas dúvidas, eu como empresária também tenho muitas dúvidas quanto a isso e foi bem esclarecedor. Nós encerramos aqui mais um Papo da Hora, agradeço Felipe, Flávio, muito obrigada.